Almas queridas, boa noite, bom dia, boa tarde, a depender de onde você se encontra e do momento em que se conectará conosco. A todas, a todos, a minha gratidão com votos de muita paz em Cristo Jesus. Nosso tema, o orgulho e a humildade. Capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 11. Este tópico contém dois números, o 11 e o 12. O 12 pretendemos abordar na próxima semana, se Jesus permitir. Vejo na tela as presenças carinhosas de Sandra Matos, de Americana, de Maria Helena, de Franca, e com ela estão os companheiros do Centro Espírita Francisco Borice, aos quais também abraço. Laura Parmigiani, de São João da Boa Vista, e outros corações que vão chegando. O orgulho e a humildade. A humildade é a primeira virtude apresentada por Jesus no célebre Sermão da Montanha, que se encontra em Mateus, capítulos 5, 6 e 7, e Lucas, capítulo 6. Em Mateus, encontramos referência a esta virtude no capítulo 5, versículo 3, assim enunciado: Bem-aventurados os pobres de espírito, pois que deles é o reino dos céus. Jesus, como já dissemos muitas vezes, não está se referindo aos pobres, financeiramente falando, aos que vivem em regiões mais carentes, porque há pobres de recursos materiais que são muito orgulhosos, e há ricos, poderosos, pessoas cultas, famosas, que são menos orgulhosas do que muitos pobres no conceito exposto há pouco. A humildade nada tem a ver, pois, com a condição social, econômica ou cultural. Jesus
sem contestação, é o ser mais humilde da humanidade de todos os tempos. Jesus é o ser mais humilde da humanidade. E por que ele é o ser mais humilde? Porque de todos quantos passaram pela terra, ele é o mais evoluído, é o ser mais perfeito de que temos notícia. O que significa, então, que o orgulho da humanidade está diretamente associado à pouca evolução. Se pretendemos nos tornar menos orgulhosos e, consequentemente, mais humildes, precisamos trabalhar em favor do nosso progresso moral, do nosso progresso espiritual. Não é possível tornar-se mais humilde sem se tornar uma pessoa melhor, mais aperfeiçoada, mais evoluída. Precisamos, almas queridas, fazer um estudo de nós mesmos e verificarmos se as nossas provas, se as nossas dores não estão associadas ao nosso orgulho. Será que sofreríamos o que sofremos? Será que haveríamos de padecer tanto se nos tornássemos criaturas mais humildes, mais simples, mais modestas, portanto, mais calmas, mais resilientes? O orgulho pode ser considerado, portanto, um obstáculo à felicidade, um obstáculo à paz que desejamos, um obstáculo ao equilíbrio, à harmonia com as demais criaturas e conosco mesmo. Podemos dizer que o orgulho é treva, é nuvem, é sombra, é escuridão. E se não removermos esta treva, esta sombra, esta nuvem, esta escuridão chamada orgulho, a luz espiritual que se expressa em amor, em simplicidade, em modéstia, em caridade, em bondade, em paciência, não nos penetrará. Pelas sombras que porventura trazemos em nós, podemos perceber o grau do orgulho que ainda
predomina em nós. E pelo grau da luz espiritual que já nos penetrou, que permeia as nossas almas, as nossas vidas, podemos também fazer um diagnóstico, uma avaliação do nível em que se encontra a nossa humildade. No item 11, todo ele, encontramos vastíssimo material para os nossos estudos. Poderíamos ficar estudando somente o item 11 por horas, muitas horas, como as nossas reflexões se estendem por, no máximo, 40 minutos, não nos é possível a tudo abordar. E fica a sugestão para que os companheiros aqui presentes em nosso estudo, posto que hoje aqui é noite de estudos e reunião mediúnica, e aos internautas fica a sugestão para uma leitura a posteriori, um estudo a posteriori, extraindo mais benefícios do texto do que os benefícios que o nosso singelo estudo pode oferecer. A mensagem inserida no item 11 é de Lacordaire, que foi no século XIX um líder religioso. E ele escreve isto em sua página: a humildade é virtude muito esquecida entre vós. A humildade é virtude muito esquecida entre vós, sendo virtude uma qualidade, uma característica, algo bom, positivo, que podemos e necessitamos conquistar. A humildade é virtude muito esquecida, ou seja, não é uma virtude mais ou menos esquecida, o que significaria que seria também uma virtude lembrada de vez em quando. É muito esquecida. Mas vamos recordar que nós podemos estabelecer uma agenda de exercícios morais, de exercícios espirituais para a alma. Da mesma maneira como podemos disciplinar o corpo, educar o corpo através da ginástica, de exercícios físicos regulares, frequentando academias ou não, contratando personal training ou não. Da mesma maneira como podemos harmonizar o corpo, educar o corpo através de exercícios práticos, nós podemos também fazer exercícios espirituais, mesmo porque
O orgulhoso se tornou orgulhoso por livre escolha. O orgulhoso se mantém orgulhoso por livre escolha. Falando no singular, ninguém me obriga a ser orgulhoso. Ninguém me impede de tentar ser humilde. Enquanto eu me mantiver muito orgulhoso, isto será em razão de uma escolha minha. A partir do momento que eu me decidir pela virtude da humildade e começar a praticá-la, e praticá-la com perseverança, com paciência, com esforço continuado, com toda a certeza, gradativamente irei superando o orgulho e irei desenvolvendo, conquistando a humildade. Ora, se a humildade é uma virtude muito esquecida, nos cabe trabalhar a memória, nos cabe trabalhar a lembrança. Como é que nós não nos esquecemos, por exemplo, de dormir? Não nos esquecemos de nos alimentar, não nos esquecemos de nos higienizar, não nos esquecemos das férias, não nos esquecemos do salário ou da aposentadoria. E por que nos esquecemos da humildade? Porque ela não entra na escala das nossas cogitações. Não pensamos na humildade, não pensamos na simplicidade, não pensamos na modéstia, não pensamos que podemos e necessitamos melhorar. Não pensamos que as nossas dores e provas, em grande parte, são oriundas da nossa presunção, da nossa arrogância, da nossa soberba, do nosso orgulho, do nosso complexo de superioridade. Nós temos a capacidade de memorizar, nós temos a capacidade e a liberdade de fixarmos as nossas prioridades. E enfrentando o tema como se faz preciso nesta hora, nos perguntemos: estamos dispostos a renunciar ao orgulho e começar a cultivar atitudes humildes, pensamentos humildes, sentimentos humildes? E se hoje à noite, ou quando você acessar, e se hoje à noite, no meu caso, eu me deitar para o repouso, pensando que eu, amanhã, necessitarei e poderei acordar com a predisposição para ser mais humilde ou menos orgulhoso? Eu posso. E se amanhã cedo, acordando para a agenda do dia, eu me autodeterminar que não vou me atribuir valor superior ao real, que eu não vou me permitir
pensamentos, sentimentos, atitudes arrogantes, soberbas, vaidosas, prepotentes. Esta autodeterminação não depende dos outros, não depende das circunstâncias, depende da minha vontade, depende do meu querer, depende da minha programação neste sentido. E se começarmos a treinar a humildade, o que vai acontecer? Vamos aprendendo também a utilizá-la de maneira preventiva. No atual estágio da humanidade, bilhões de criaturas somente se lembram desta preciosa virtude depois da crise, depois do embate emocional, depois de uma frustração, de uma decepção, de uma discussão. Somente aí é que vamos nos lembrar de que nos esquecemos da humildade. Há uma música do nosso querido Roberto Carlos e há outras canções que sugerem o mesmo pensamento. Roberto diz na canção: não se esqueça de lembrar que eu nunca te esqueci. Olha aí. Não se esqueça de lembrar que eu nunca te esqueci. Então eu posso me lembrar de que não devo esquecer a humildade. Né? Sem rigor linguístico, aí, poeticamente, nos autodeterminando que precisamos nos lembrar de não esquecer. Né? Então, lembrar da humildade. Lacordaire segue dizendo: sem humildade, podeis ser caridosos com o vosso próximo? Vamos recordar que, iniciando o nosso estudo, foi dito que Jesus colocou a humildade como a primeira virtude do Sermão da Montanha. É a condição primeira para as demais virtudes. É a primeira condição para a felicidade. A humildade é a primeira condição para tudo de bom que desejamos para as nossas vidas. Por isso, Lacordaire afirma: sem humildade, podeis ser caridosos com o vosso próximo? Ou seja, é possível ser calmo sem humildade? É possível ser tolerante sem humildade? É possível ser paciente sem humildade? Sem reconhecer a própria fraqueza, sem reconhecer a própria debilidade? Como tratar bem as demais criaturas? Como ser gentil, terno, generoso, fraterno, doce, meigo, com orgulho,
prepotência, arrogância, exigências, impaciências. Não é possível. E Lacordaire diz: ó, não podeis ser caridosos com vosso próximo, pois, sem a humildade, pois que este sentimento nivela os homens. O orgulhoso se crê superior aos demais, melhor que os demais, privilegiado em relação aos demais. A humildade nos faz ver e nos faz perceber e nos faz sentir que somos todos iguais, sem exceção. Porque o nosso valor não está nos títulos terrenos. O nosso real valor não está nas vantagens transitórias da terra. O nosso real mérito está nas qualidades espirituais, nas qualidades do espírito. Como também o nosso valor real não está nos atributos físicos. Nós temos no mundo um conceito de beleza física, ou alguns conceitos de beleza física, de beleza plástica. Mas o valor da alma não está na estética do corpo. O mérito espiritual não depende da beleza plástica. São situações, valores completamente diferentes. Há pessoas, do ponto de vista plástico, dentro do conceito admitido, que são belas, mas basta o abrir a boca, dizer uma palavra, enunciar um pensamento, um sentimento, e já logo revela a precariedade, a fealdade dos seus pensamentos e dos seus sentimentos. A humildade, portanto, nos faz ver que somos iguais perante a vida, perante Deus, dizendo-lhes que todos são irmãos, prossegue Lacordaire, que se deve auxiliar mutuamente e os induz ao bem. Olha, em um parágrafo tão curto, quantos benefícios a criatura obtém com a caridade, com a humildade, melhor. Com a humildade, a criatura se torna caridosa. E sendo caridosa, será calma, gentil, paciente, tolerante, compreensiva, terna, meiga. Já chegamos quase em um decálogo. A humildade vai lembrar a nós todos que somos irmãos. Outro benefício da humildade, que nos devemos auxiliar mutuamente. Outro benefício da humildade, e nos induz ao bem. Outro benefício. Então, o orgulhoso não é caridoso, se considera superior aos outros, não tem os demais como seus irmãos, não cogita de auxiliar a ninguém
e não cogita do bem alheio. Quantos malefícios proporcionados pelo orgulho e quantos benefícios trazidos, desenvolvidos pela humildade. E ele segue dizendo: sem a humildade, apenas vos adornais de virtudes que não possuís. E ele vai mencionar aí 3 razões, 3 motivos pelos quais os considerados grandes da terra são orgulhosos. Ele apresenta 3 motivos. Primeiro, imaginam que os títulos e as riquezas são recompensas deferidas aos seus méritos. Segundo, se consideram de essência mais pura do que a do pobre. Terceiro motivo que leva o suposto grande a ser orgulhoso: julgam que os títulos e as riquezas lhes são devidos, pelo que, quando Deus lhes retira, o acusam de injustiça. E Lacordaire, na sequência, vai apresentar todo um parágrafo dirigido a estes ricos da terra. E ele se expressa com 2 S's, com suave severidade, ou com uma doce energia em sua fala. Lacordaire dedica um parágrafo inteiro aos orgulhosos, propondo aos orgulhosos que, mais ou menos, somos quase todos nós. Curvai, portanto, as vossas frontes altaneiras. É somente o primeiro lembrete aos orgulhosos. Ele dedica, Lacordaire, um breve, mas profundo pensamento àqueles que optam pela caridade e pela humildade, dizendo que estes são efetivamente os eleitos espirituais. Ele destina uma mensagem especial às mães sofredoras, sugerindo em sua página que essas mães sofredoras, ou todos os sofredores da terra, que trabalhem, que amem, que sirvam, que esperem, que orem. Ele dedica todo um parágrafo à juventude, propondo que esta juventude tenha confiança em si e fé em Deus, que a ninguém abandona. Lacordaire destina ainda uma mensagem a todos os que sofrem injustiças, propondo que estes que sofrem injustiças, que suportem com coragem as humilhações dos homens, porque suportar essas humilhações é ser humilde e reconhecer que somente Deus é grande e poderoso. E ele avança na sua mensagem dizendo: será que o Cristo terá que voltar, vir novamente, para outra vez apresentar o Evangelho e dar-nos a sua exemplificação de sacrifício, de renúncia, de amor?
ele recorda o bezerro de ouro que os hebreus fabricaram depois, enquanto Moisés subiu ao Monte Sinai para buscar as leis de Deus. E ele levanta essa hipótese: será que a humanidade dos nossos dias está se esquecendo das leis do Cristo, do Evangelho, para novamente fabricar um outro bezerro de ouro? Ele recorda essas religiões formalistas, dogmáticas, que fabricam um Deus para atender seus interesses. É um longo e lindo parágrafo. Lacordaire apresenta mais ou menos 20 recomendações para todos nós. Pela exiguidade do tempo, não me reportarei a estas 20 recomendações, trazendo apenas algumas. Ele diz: despertai, meus irmãos, meus amigos, que a voz dos Espíritos ecoe nos vossos corações. Sede generosos e caridosos, sem ostentação. Fazei o bem com humildade. Que cada um proceda, pouco a pouco, à demolição dos altares que todos ergueram ao orgulho. A demolição de qualquer coisa pede trabalho, esforço, suor. E isto, dissemos há pouco, vamos treinar menos orgulho, vamos treinar mais humildade, transformando esses exercícios espirituais na ginástica da alma, que é educável, que é transformável. Que cada um proceda, pouco a pouco, à demolição dos altares que todos ergueram ao orgulho. Sede verdadeiros cristãos, e tereis o reino da verdade. Sede verdadeiros cristãos, e tereis o reino da verdade. Algumas das recomendações preciosíssimas trazidas por Lacordaire. Abraço carinhoso a todos, a todas, pela companhia amorosa e estimuladora de sempre. Que Jesus a todos sempre nos abençoe.